Fala galera, bom dia para vocês. Nós vamos começar a historinha de hoje, mas antes precisamos chamar Jesus para estar conosco, certo? Feche seus olhos e faça a oração daí, que eu faço daqui. Querido Deus, muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado porque nós temos o privilégio de sabermos que o Senhor morreu na cruz para nos libertar. Abençoa cada família, abençoa cada criança. É isso que eu te peço e imploro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente! Que bom encontrar vocês. É uma pena que hoje seja o último dia da nossa semana de oração, mas não se preocupa, quem sabe eu não volto aqui um pouquinho mais pra frente, certo? Bom, vocês se lembram que a semana de oração tem como título Liberdade, porque Deus quer liberdade não só para mim, mas como você também. Ele quer que nós sejamos livres do pecado, da maldade e está aguardando por nós. Ontem a professora Camila contou a história de Moisés, a parte da história de Moisés que falava a respeito das pragas. Nós chegamos até a 9ª praga e agora nós vamos conhecer qual foi a 10ª praga. Lembra que eu falei para vocês que as cenas dos próximos capítulos seriam emocionantes? É verdade. Eu acho que a parte mais triste da história de Moisés é essa. Apesar de eu ser assim super fã da história de Moisés, essa parte me deixa bastante comovida. Sabe por quê? Deus pediu para que Moisés conversasse com o faraó e explicasse para ele que a próxima praga traria desgraça para o povo de Israel. E Moisés foi até lá e conversou com o faraó. Faraó, por favor, deixa o povo ir embora. A próxima praga vai trazer muita tristeza e choro para o Egito. Mas o faraó tinha o coração dele cada vez mais endurecido. E ele disse para o Moisés, não, vocês não vão embora, vão continuar aqui. Então Moisés saiu de lá e foi conversar com o povo de Israel. Porque Deus havia dado a seguinte instrução. Vocês vão se reunir em família e vocês vão separar um cordeirinho ou um cabritinho que não tenha defeito nenhum. Pois esse cordeirinho e esse cabritinho, eles simbolizam a mim, Deus, que não tenho nenhum pecado e que sou perfeito. E Moisés foi lá e explicou para eles o que eles tinham que fazer. Depois vocês vão pegar a carne desse cabritinho e vocês vão assar com ervas amargas. Você já comeu coisa amarga? Remédio, quando a gente toma? É horrível, né? Eu fico pensando que enquanto eles comiam aquela carne, eles deviam fazer umas caretas assim, porque realmente não é muito gostoso. Então, vocês vão separar essa carne, vão assar essa carne com ervas amargas, vão fazer um pão asmo, que é o pão sem fermento. Eu trouxe aqui para vocês verem como que é um pão sem fermento. Ele é assim, ó. Parece uma massinha de pizza. Por ele não ter fermento, ele fica chatinho, certo? E foi com esse pãozinho que eles comeram aquela carne. E Deus disse assim para Moisés, você fique atento, porque vocês precisam comer com pressa. Ninguém pode ficar bobeando não, porque assim que a 10ª praga passar, o faraó vai mandar vocês se mandarem daqui. Ele não vai deixar vocês ir embora, ele vai expulsar vocês todos aqui do Egito. E assim que ele der o aval para vocês saírem, vocês vão bater na porta dos egípcios e vão pedir para eles prata, bronze, ouro, porque vocês vão precisar de todos esses bens preciosos daqui a alguns anos. E Moisés fez exatamente o que ele mandou. Outra coisa, Moisés, você vai pegar o umbral da porta, eu montei aqui um umbral de pecinhas para vocês verem como é. Um umbral é como se fosse o batente. É essa parte aqui da porta. Você vai pegar o sangue do animalzinho que vocês separaram e vocês vão passar no umbral da porta, ó. Eles tinham que fazer exatamente assim. Ops. E depois, quando vocês deixarem o sangue ali, quando o anjo passar, ele sabe que aquela casa seguiu exatamente as minhas orientações. Certo, Moisés? E Moisés conversou com Deus. Depois que estava tudo pronto, ele foi lá e conversou com o povo de Israel. E o povo de Israel, no comando de Arão e no comando de Moisés, fizeram exatamente o que Deus havia mandado. Aí eles estavam todos prontos, esperando o que ia acontecer. Mas lembra que eu falei para vocês que o faraó não fez o que Moisés havia pedido? Pois então, ele não fez. E o faraó, ele tinha um filho. Ele também tinha filho. Quando chegou o horário marcado, o anjo passou pela casa do faraó e, infelizmente, o filho primogênito do faraó, ele morreu. Filho primogênito é o primeiro, o mais velho. E quando o faraó acordou e viu que o filho dele
tinha morrido, o faraó mudou seu semblante. Ele chorava e falava assim: por quê? Por que isso aconteceu? Eu estou muito triste, eu perdi meu filho. E o faraó chorou. Vocês sabem que a Bíblia conta que deu para ouvir o choro das pessoas de longe, lá na cidade do Egito. Porque eram muitos filhos que tinham morrido. Não importa se era um filho adulto ou uma criancinha. Todos os primogênitos naquele dia que não tinham cumprido com aquilo que Deus havia pedido, eles morreram. Quando isso aconteceu, o faraó chamou Moisés e falou assim: Moisés, finalmente você tem aquilo que você pediu todo esse tempo. Vai embora daqui, some com esse povo, eu não quero ver mais ninguém aqui, eu quero que vocês sumam, que vocês desapareçam, vocês estão sendo expulsos, levem o que vocês quiserem do Egito, mas desapareçam todos. Moisés ficou chateado também, sabe? Moisés ficou triste, porque aquela não era uma tarefa simples, era uma tarefa muito árdua, muito pesada. E quando ele chegou lá para o povo de Israel, ele falou assim: olha, se preparem, porque agora todos nós estamos livres. Então o povo de Israel foi se preparando, eles foram pegando as coisas deles e juntando para ir embora. Mas eles não ficaram fazendo a mala, enrolando a mala, não. Eles pegaram as malas de qualquer jeito, saíram na porta das pessoas pedindo as pratas, o ouro, como Deus havia solicitado. E o povo egípcio estava com tanta vontade de ir embora, que eles juntavam tudo e davam na mão do povo de Israel e falavam: sumam daqui, vão embora logo daqui, porque a gente não pode sofrer mais. Enquanto vocês estiverem aqui, nós estaremos sofrendo. E aí Moisés, junto com o povo, estava todo pronto para ir embora. Só que sabe o que aconteceu? Lá no castelo, o faraó, ele começou a pensar assim: puxa vida, eu sou um fraco, né? Eu deixei o povo de Israel embora, não lutei com eles, não fiz nada, eu sou um fraco. E aí ele tomou a seguinte decisão: eu vou juntar todos os meus soldados, olha aqui os soldados do faraó, eu vou juntar todos eles e nós vamos atrás do povo de Israel. Só que o povo de Israel, eles não tinham armas, eles não tinham espadas, eles não tinham escudo para se proteger, eles tiveram que pensar como é que eles fariam ainda para lutar com aquele povo. O soldado está abalado, não quer ficar em pé. E aí o faraó mandou todos os soldados se juntarem, porque eles iam atrás do povo do Egito, ou do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava caminhando, eles chegaram na frente de um mar, chamado Mar Vermelho, que existe naquela região. Quando eles chegaram na frente do mar, sabe o que aconteceu? O mar era fundo, bem fundo, e nem todos eles sabiam nadar. Então eles falaram assim com Moisés: Moisés, o que você aprontou com a gente? Você tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui, dentro do deserto, no meio do deserto. E Moisés falava assim para eles: tenham paciência, que Deus tem um plano para tudo. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele com certeza vai nos salvar também. E o povo reclamava com Moisés: lá pelo menos a gente tinha onde morrer, nós tínhamos sepultura. Aqui onde que você vai jogar os nossos corpos? No mar? E todos eles estavam tão assim preocupados que perderam a fé por alguns instantes. Então Moisés orou e conversou com Deus: Senhor, o que eu devo fazer nesse momento? Deus disse assim para Moisés: manda o povo se preparar e esperar na frente do Mar Vermelho, porque vai soprar um vento bem forte e o mar vai se abrir para que o povo passe em segurança. Quando Moisés falou com o povo de Israel, as pessoas falaram: como é que é? Nós vamos passar pelo mar? Eu não sei nadar, Moisés, o meu filho também não. E aí ele falou assim: fiquem tranquilos que Deus sabe de tudo. Aí então, olha só, eu trouxe aqui um cartão. O vento soprou durante muitos dias. E sabe o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Eu estou aqui abrindo o mar para vocês verem como o povo passou em segurança. Aí o mar foi se abrindo e ficou no meio do Mar Vermelho uma porção de terra seca para que eles pudessem passar. E o povo de Israel começou a passar por entre o Mar Vermelho em segurança. Todos eles foram passando. Então eu vou fazer o povo de Israel passar pelo Mar Vermelho aqui, ó. Eles foram passando, todos em segurança para o outro lado. Todos eles. Deixa eu pegar mais algumas pessoas. Aí eles foram passando. Enquanto isso, sabe quem estava chegando lá atrás? Os soldados do faraó. Eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo. O quê? O mar está aberto em duas partes? Como é que isso pode acontecer? Eles ficaram assim, impressionados. Enquanto o povo passava, porque eles eram em muitos mesmo, Deus mandou uma coluna de fogo para ficar entre os soldados e o povo de Israel. Então o povo de Israel todinho, ó,
pôde passar em segurança porque nada aconteceu com eles. Aí eles foram passando, como eram muitas pessoas, a nuvem de fogo continuou lá protegendo o povo. Passaram todos. Quando todo mundo do povo de Israel tinha passado, sabe o que aconteceu? Deus fez com que a água de novo voltasse ao lugar. Só que o faraó tinha pedido para os soldados dele correrem atrás do povo de Israel. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a correr atrás do povo de Israel. Mas quando o povo de Israel terminou de passar, as águas foram voltando ao normal. E as pessoas que estavam ali, os soldados que estavam ali, morreram e ficaram embaixo da água. Sabia disso? E o povo pôde passar com segurança. Quando eles terminaram de passar por todo o Mar Vermelho, era uma comemoração, eles cantavam e louvavam e agradeciam a Deus pela liberdade. Que maravilhoso, não é verdade? Liberdade, eles agora estavam livres para poder serem um povo que foi escolhido por Deus. Depois daquele dia, eles ainda caminharam por muito tempo no deserto. E eu quero lembrar vocês do seguinte: nós sabemos que a liberdade é uma coisa que Deus separou para nós, porque Ele quer que eu seja livre e que você também seja livre. Um pouco mais para frente, alguns anos depois, Deus veio aqui à Terra e morreu por cada um de nós. Hoje nós preparamos uma música um pouco diferente. Essa música também é do Minha Vida é uma Viagem, mas ela fala de liberdade. E ela fala que Jesus em breve voltará. Todo mundo vai enxergar Jesus. As pessoas que estão lá no Japão, aqueles que estão lá nos Estados Unidos, o pessoal da Bolívia, todos. E nós aqui também vamos enxergar Jesus voltando em honra e glória nas nuvens do céu. Eu espero que você tenha gostado bastante da nossa semana de oração. E não esqueça, nunca, que Deus quer liberdade para todos nós. Estamos descobrindo que o mundo quer nos dar muita coisa linda, mas não dá pra confiar. A Bíblia nos ensina
Gente, que música linda, né? Ela fala a respeito da volta de Jesus e que todos nós vamos estar aqui para ver Jesus voltando. Mas hoje é sexta-feira, o último dia da semana de oração, e você achou que não ia ter desafio? Pois você está enganado. Para esse desafio, você vai precisar de ajuda de um adulto, ok? Nós vamos fazer um pão asmo, um pão sem fermento. Se liga nos ingredientes. Você vai precisar de 1 colher de sal, 1 xícara de farinha, 1 colher de azeite e 1 xícara de água. Para fazer é bem fácil. Você vai amassar todos os ingredientes e depois que você amassar todos eles, você deixa descansando por 10 minutinhos. Depois de descansar, você vai pegar a massinha que você acabou de produzir, fazer algumas bolinhas e amassar com um rolo. Aí você vai chamar o adulto, porque você vai precisar colocar na frigideira. Quando você terminar de amassar e fizer as bolinhas, você coloca na frigideira. Quando aparecerem essas bolinhas pretinhas, você vira para o outro lado. Aí o pãozinho está pronto. Eu espero que vocês gostem, fiquem com Deus. Não se esqueçam que nós somos livres porque Jesus nos salvou. Um abraço, foi bom demais ficar com vocês. Quem sabe até a próxima.